Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos aprender a como pensar quando nós estivermos trabalhando com o React. Digamos que você tenha acabado de receber esse template e agora você precisa pensar em como você vai quebrar isso em componentes do React, certo? Existe uma maneira, normalmente é um checklist que a gente acaba fazendo mentalmente depois que a gente já se acostumou a trabalhar com React. Mas existe essa maneira de você identificar os componentes quando você começa a trabalhar com o React. Ou seja, o que vai virar componente, quais serão as propriedades que eu vou passar adiante para os meus componentes e também quais serão os estados desse componente, ok? Então, o primeiro passo nós já temos, que é esse mock do template, ou seja, como é que o componente vai ficar, o resultado final dele, que é esse daqui, ou seja, o projeto que a gente vai fazer. O segundo passo seria a gente quebrar essa interface em vários componentes pequenos, ou seja, aqui eu vou fazer uma demarcação com o mouse, ou seja, aqui nós temos o nosso primeiro componente. Ele envolve toda essa parte do placar, certo? E aí a gente sempre identifica esse container e a gente dá um nome para ele, que eu vou chamar de placar container, ok? Bom, agora que nós já identificamos o container, a gente vai pensar nos subcomponentes, né? Então, eu tenho aqui um outro componente que representa um time, no caso o time da casa, e esse mesmo componente aparece aqui também, ou seja, vai ser o mesmo componente com propriedades diferentes, sendo que esse aqui vai representar o visitante. Então, nós temos aqui um outro componente que a gente já identificou, que é o time. Um terceiro componente seria esse aqui, onde mostra as informações da partida. Eu vou chamar esse componente de partida, ok? E eu tenho também um último componente que aparece aqui também nos dois times, que é o botão. Ou seja, esse botão é o que vai marcar o gol dos times, certo? Então, ele também vai virar um componente. O próximo passo é identificar o estado dos nossos componentes, os estados e as propriedades, certo? Então, eu tenho aqui como propriedade, por exemplo, o nome dos times, ou seja, eu nunca sei o que eu vou receber aqui, né? Nesse caso, eu estou recebendo Vasco e aqui Flamengo, mas isso é uma variável, ou seja, eu não sei. A outra coisa são os gols. Os gols eles são dinâmicos, ou seja, eles mudam de acordo com a partida. E quem controla essa mudança é o botão de gol. Ok? Então, nós temos aqui a propriedade para esse componente time, né, que a gente criou. As propriedades, nome do time, quantidade de gols, e o botão ele precisa ser capaz de alterar a quantidade de gols. Ou seja, toda vez que eu clicar aqui, isso vai mudar, certo? Esse outro componente, que representa a partida, né, nós temos também algumas propriedades. Ou seja, a gente precisa saber o estádio que está acontecendo a partida, o horário, a data, né, e o horário da partida, certo? Então, nós temos aqui o estádio, a data e o horário, mais 3 componentes. Agora, nós precisamos identificar os possíveis estados do nosso componente. Por estado, entenda que são as representações que um componente pode ter. Por exemplo, se você está num chat, uma pessoa ela pode estar offline ou online, certo? Então, são 2 estados diferentes. Isso é muito comum para componentes. Nesse caso aqui, que é o placar, esse placar que a gente está desenvolvendo, a gente precisa ver o que tem de mudanças nesse componente que a gente precisa controlar. Fica bem claro para a gente que aqui as únicas mudanças que a gente tem são nos gols, certo? Dependendo do componente que você está fazendo, esse trabalho vai ser um pouco mais complexo, até porque ele é bem importante para que o seu componente funcione direitinho, né? Mas nesse caso aqui está bem óbvio para a gente que são os gols. Então, eu tenho aqui como estado os gols do time da casa e os gols do visitante, ou seja, são estados desse nosso componente placar que eles vão estar sempre mudando. Ok? Ou seja, o time não vai mudar. As informações também do evento também não vão mudar. A gente recebe uma vez e aí não precisa mais alterar. Mas os gols, sim. Ou seja, eu posso ter mais gol para um lado do que para o outro, e outro time vem e empata, enfim. Isso tudo são estados do nosso componente, e a gente precisa mapear isso, ok? Agora que a gente já conhece as propriedades e o estado do nosso componente, a gente precisa identificar aonde eles vão viver, principalmente o estado, ou seja, onde é que a gente vai declarar
essa informação para que ela possa seguir um fluxo de cima para baixo, ou seja, o componente que estiver acima vai estar passando essa informação para os componentes de baixo. Então, aonde que esse estado vai viver? No nosso caso, ele vai ficar no placar container. Ele vai ter dois estados, que seriam gols do visitante e os gols do time da casa, certo? Então, esse estado vai viver no placar container e ele vai ser repassado para baixo, para os componentes que estão embaixo fazendo uso dele, beleza? Bom, então no próximo vídeo nós vamos começar a construir esse componente. Vejo vocês lá.